Vai trazer sua família? A gente vai adotar ele, uma família vai adotar ele, né? Você não é só não, tá? Você não é só, né? Você não é prear não, né? Não, tá bom. Não é prear não. Então o Elvis, tá? O Elvis, ele já é acolhido pela igreja toda, e nós, uma família sempre vai estar adotando o Elvis, tá? Então o Elvis, ele vai ter o privilégio de todo domingo ele fazer parte do culto. E todo domingo vai ter a família dele aqui dirigindo o culto. Então arruma alguma coisa que eu vou fazer também, tá? Inclui o Elvis aí na programação aí, na família da Fernanda, na família do Zé Luiz, na família da irmã Fátima, na família do Miguel. Vamos aí. Outro dia o Elvis estava falando que é doido para fazer uma dupla com o Miguel. Não doeira. Tá, irmão, mas João 17. Olha a hora daí que ele falou. 6h46. Vamos lá. Ó, domingo que vem, domingo da família, tá, gente? As fotos na sua programação em família, tá? Programação boa, né? Pena que não foi domingo da família, né? Quando a gente foi lá na quinta, né? Ah, tinha um monte de foto lá na quinta da Boa Vista. Foi a bênção. João 17, acharam? Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram. 17 e 20, tá? Perdão. João 17, versículo 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram. Presta atenção, irmãos, olha. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Olha como é importante. Nós lançamos o desafio para as famílias aqui trazer convidados. No dia, no domingo que vocês forem dirigir o culto, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em vós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17, do 20 ao 23. Senhor, obrigado por esse momento, pelos louvores, pelas orações, pelas ministrações. Obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado. E nós pedimos que o Senhor venha ministrar os nossos corações a partir desse texto que foi lido agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, todo momento do culto é um momento de dizimar, de ofertar, certo? Você tem oportunidade. O culto começou, você tem oportunidade de dizimar, de ofertar ao Senhor. E
Mês da família, mês de maio, né? Aqui o diácono Wagner sempre ganha, ele está sempre em vantagem. Família grande, isso é porque ainda está faltando gente, hein? Brincadeira não. Porque se vir todo mundo, e eu estou já preocupado no dia que a família dele for dirigir. E ele vai trazer uma carroça ali cheia de gente ali, vai descer aí, ó. A carrocinha ali, em vez de ser lona, vai ser cheia de gente ali, Elvis. Nome de Jesus. E aí nós estamos no meio da família. Família, igreja. A igreja, ela é composta de famílias. Você já notou o interessante? Quando Deus nos usa como ferramenta para alcançar vidas, você alcança uma única vida. E esta vida vem para a igreja. E essa vida, ela vai trazendo a sua família de um a um. Aí vem um, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro. Deus, ele é estratégico. Jesus é estratégico, Espírito Santo. Você não precisa ganhar a família toda. Você precisa ganhar um. O Elvis, ele está aqui, né? Sanguíneo, a família dele sanguínea não está aqui com ele, mas ele está aqui. Mas a partir do momento que o Elvis é alcançado, a família dele está sendo alcançada lá onde está. As filhas, a companheira, oi? A irmã. Teve qual é a ordem? Então, a irmã, os irmãos dele que tem, quantos irmãos? 5 irmãos. Eu só conheço Cleuber. Cleuber já é um servo do Senhor. De vez em quando eu converso com ele. Eu falo com ele, puxei a orelha do Elvis aqui, não sei o quê. Não, pastor, puxa mesmo. Isso aí. Porque Deus, o objetivo de Deus é alcançar, cuidar, tratar da família. Porque a partir do momento que a família é alcançada, tratada, restaurada, resgatada, nós vamos ter uma igreja que vai avançar. Mas não apenas em números, porque tudo começa com números. Não é só números, mas tem que ter números. Porque tudo começa do 1, aí o 2, o 3. E eu lembro quando eu fui alcançado para Cristo. Aí, nisso que eu sou alcançado, eu arrasto a minha esposa, eu arrasto meus filhos. E não fica só na família. Marido, marida, filhos, filhas. Mas aí tem cunhados, tem cunhadas, tem sobrinhos, que você vai alcançando eles indiretamente, porque eles vão vendo o seu comportamento, vão vendo a mudança, vão vendo e vão sendo também alcançados. Mas começam por um. E qualquer dia eu vou pregar esse sermão aqui. Por causa de um. Você tem um sermão. Já estou lá já preparando ele. E é através de um que chega, ó. Mas tu vê, esse trabalho aqui em Santo Antônio começou através de 2. Eu e a Maria. Olha hoje. Fora os que não estão presentes, fora os que já saíram porque se mudaram, os que saíram que decidiram sair, decidiram ir para outro lugar, fora que, mas começou com 2.
Então, quando a gente fala, Senhor, a Deus, alcança a minha família, Deus primeiro quer alcançar você, o seu coração. Mas pastor, eu já sou crente. Mas de repente você não está sabendo se comportar, se portar, falar, se pronunciar, se apresentar, testemunhar. De repente você está correndo da família, porque a família tem os atos mal, são mais, como é que eu posso dizer? Aqueles atos de sem educação espiritual, né? Bebe, fuma, cheira, né? E a gente, quando se torna crente, a gente parece que veste uma capa de santidade, que a gente não pode se misturar, que a gente não pode. Mas Deus não quer. Você pode se misturar. Você só não pode comer o farelo. Você pode se misturar, mas você só não pode querer ficar na lama. Nós temos que ser como a garça, que vai para a festa da família, que vai para os eventos da família, como a garça. Só suja só. Daqui para cima ela fica branquinho. E todo mundo fica. Pronto, anda na lama, só anda branquinha. E é assim que o crente tem. Ele não pode, a garça ela não pode deixar de andar na lama. Por quê? Porque ali ela pesca, ela tem um alimento dela ali. Eu hoje fico triste de não poder ir em casa de familiares, que tem algumas situações que me privam de ir, né? Mas como eu queria ir. E às vezes a gente ainda fica até criando situação para se ver, para se encontrar mais, né? Parece que o mesmo desejo daqui não é o mesmo desejo do lado de lá, e acaba não. Porque Jesus não quer que você exclua. Ele quer que você inclua, que você se inclua. E muitas das vezes a gente se exclui. E nós sabemos que Jesus, em determinado momento, nessa oração sacerdotal de João 17, depois da última ceia do Senhor, Jesus vem, lava os pés dos discípulos. Jesus, ele declara que ele amou os discípulos e os amou até o final. Ele participa da ceia, aí depois ele vai lá nos pés, aí depois ele dá continuidade no esclarecimento. Ele começa a falar com os discípulos a respeito das últimas instruções. O Senhor, ele começa a dar as últimas instruções para os seus discípulos. Que ele vem lá, começa no 13, que o 13 ele vem da última ceia, aí ele fala que ele ama os discípulos até o final, ele lava os pés dos discípulos, e vem no 14 dando as últimas orientações, e vem no 15, vem no 16, e chega no 17, olha ali, a chamada oração sacerdotal de Jesus, e chega até nós hoje. Deus não nos criou para que vivamos distanciados.
Deus, Ele não nos criou para vivermos distanciados. Primeiro, dele. Segundo, do outro. Deus, Ele não me criou para viver distanciado do Miguel, do Breno, da Maria, da Fernanda, do Wagner, do Júnior, do Pedro, do Elvis, do Zé Luiz, da Valéria. Deus não nos criou para vivermos distanciados. Mas nós nos colocamos na posição de nos distanciarmos. Não, eu vou me distanciar. Eu não quero conviver com fulano. Não quero estar com ciclano. Eu não quero falar com ciclano. Eu não quero me encontrar com ciclano. Deus não nos criou para sermos eu. Entendeu, Elvis? Deus não criou você para ser você. Para ser a Maria, eu, para ser eu. Deus não nos criou para eu, ser eu. Porque se fosse para ser eu, só ia ter Adão. Deus não ia olhar assim, não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Não é bom. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Trino, que existe em perfeita unidade. Irmãos, olha só. Nem Deus quis ficar sozinho. Nem Deus quis ficar sozinho. Deus, Ele criou uma família para Ele. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele não quis ficar sozinho. Ele criou uma família para Ele. A palavra de Deus diz que Deus está no trono e o teu Filho Jesus está à destra dele. Deus, mesmo sendo rei, Ele não quis estar só. E eu e você queremos ficar só, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós fomos criados. É por isso, irmão, que você quer ficar só muitas das vezes, você não consegue, você não aguenta. Por que tem gente que entra em depressão? Porque a pessoa se recolhe, ela se esconde no quarto. Deus dá uma família para ela, Deus dá um grupo de pessoas para ela conviver. Mas algo acontece que afasta ela do relacionamento, do convívio. E ela vai para a escuridão, ela vai para o quarto, ela vai se esconder. O ser humano não viveu, ou melhor, não foi criado para viver só. Por isso, tem gente que não, eu não gosto de ficar sozinho. Eu sei você. Mas aí você vai falar, puxa, mas você é chato, eu sou chato, mas eu gosto de ficar perto de você para te chatear. Se eu ficar sozinho, não vou ter ninguém para chatear. Eu não vou ter ninguém para conhecer. E eu não vou ter também ninguém para me fazer crescer. Eu não vou ter ninguém para me ajudar a sair do princípio de crise de ansiedade, do princípio de depressão, do princípio de estresse. Eu não vou ter. Se eu ficar sozinho, eu cada vez mais vou me afundar, eu vou me afogar. Deus é trino e nós fomos formados na imagem e semelhança de Deus. A gente pega o livro de Gênesis, vai lá para trás e diz lá que a terra era sem forma e vazia. O Espírito do nosso Deus pairava pelas faces das águas, pairava. E aí, Deus resolve
começar a criar, ele vai criando através da palavra, né? Que haja. E eu fico imaginando aquele espírito, ele começa a ver tudo tomar forma. Porque Deus já pensava na criação do homem. Então Deus cria uma casa e já cria um ambiente para o homem estar. Deus cria tudo, Deus cria os animais, Deus cria o homem. Mas Deus olha, poxa, eu tenho meu filho Jesus, tem um espírito, né? Eu tenho os anjos. Poxa, não é bom que o homem viva só? Eu vou lá todas as tardes conversar com ele. Mas como eu não vou conversar com ele? Não é bom que ele viva só. Se Deus olhou para mim e para você e viu que era bom que eu não ficar só, por que eu, muitas das vezes, eu vou de encontro à palavra dele e quero ficar só? Fomos criados para nos relacionarmos, para sermos nós. Entendeu? Eu não fui criado para ser eu. Nós fomos criados para sermos nós. Fomos criados para nos relacionarmos, para sermos nós. Por que Jesus ele institui a igreja dele? Você já parou para imaginar um crente hoje que não existisse igreja? Como é que ia ser, gente? Por mais que ele se esforçasse, o crente ia ficar batendo cabeça por aí. Porque aonde ele iria? Ah, não, ia conversar com outro crente da esquina ali. Será que o outro crente da esquina ia te receber? Será que ele ia ter a paciência? Por que Jesus instituiu a igreja? Igreja foi providência de Jesus para o homem, para a humanidade. Irmãos, vamos supor que a igreja não existisse aqui. Aquele homem que entrou aqui na quarta-feira no jantar, quarta, foi quarta? Uma quarta. Aonde ele iria daquele jeito? Da forma que ele entrou aqui, se não existisse uma igreja, eu não estou falando da nossa não, se não existisse uma igreja, se Jesus não tivesse instituído uma igreja, aonde aquele homem ia parar? Ele estava falando aí, eu não quero me matar, eu não quero ver o quê, eu queria ir, mas eu fui na boca de fumo, eu não queria ir lá, quando eu fui lá, eu escutei vocês aqui, eu vim aqui, eu recebi uma oração. Imagine se nós tivéssemos igreja aqui. Aonde ele ia? O caminho dele já estava certo, a morte. A morte ia abraçar ele. Então, Deus não te criou para ser você, mas para ser nós. Relacionamento. O tema unidade é tão importante que Jesus trata sobre isso em sua última oração, a conhecida oração sacerdotal de João 17. Nessa oração, nesse texto que começamos a ler, Jesus está falando de unidade. Parece até papo de doido, né? Que você em mim, que eu em você, eu no Pai, Pai em mim. E aí, para que eles ouçam aquilo que eu falo. Né? Olha só, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Olha, Jesus ele está orando pelos discípulos dele ali naquele momento, mas ele também já está orando por nós. Percebe? Ele já está orando por aqueles que irão
ouvir através daquilo que os discípulos iam falar. Jesus, ele está trabalhando com os discípulos, porque eles estavam meio perdidos, eles não sabiam. E aí Jesus estava dando as orientações, eles estavam meio assim, mas meu Deus, o que vai acontecer? Jesus está dando orientações para ele. Ele sai da ceia, Jesus vai para um determinado lugar, lava os pés deles, e eles ficam, aí Jesus começa a dar as últimas orientações. E aí Jesus faz a oração, porque Jesus percebeu que eles não estavam. Aí Jesus começa a orar, começa a fazer oração. Senhor, Pai, eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Então chegou até nós por meio da palavra daqueles discípulos. Então Jesus já orou por mim, Miguel. Jesus já orou por você. Jesus já orou pela sua família. Jesus já orou por cada família que está aqui. Jesus já orou por esse bairro. Jesus já orou por aquele que vai nascer, por aquele que vai vir nesse mundo. Jesus já orou por nós lá atrás. Olha que privilégio eu recebi. Jesus orou por mim. Jesus orou por você também. Jesus orou pela tua família. Jesus, ele ora ali pelos discípulos. Mas ele ora por nós, que ouvimos eles falarem. E Jesus está orando, ou melhor, ele orou por mim, por nós que estamos falando. Ele já orou por aqueles que vão ouvir nós falarmos. É uma conversa meio doida, né? Mas é assim mesmo, as coisas loucas de Deus, é assim mesmo, para confundir os de fora. A oração de Jesus é para que a criação desfrute daquilo para a qual foi criada. A criação precisa desfrutar daquilo que ela foi criada, para que ela foi criada. Você foi criado para desfrutar do melhor de Deus para a tua vida, do melhor dos céus para você. Então, uma perfeita unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, ele criou você, ele instituiu, ele formou a sua família para desfrutar da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos desfrutar desta unidade. Não é união, é unidade. E todos a quem Jesus salvou. Uma unidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo e todos a quem Ele salvou. Então Jesus, ele está nos convidando para viver essa unidade, para desfrutar esse Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Deus Filho, e nós que somos salvos e os que serão salvos se juntar a essa unidade, essa trindade. E nós precisamos buscar, nos apropriar de tudo isso. Ele ora para que sejamos aperfeiçoados em unidade. Irmãos, eu sempre falo, e eu passo mal com isso, eu sofro, porque eu, na minha concepção, pessoas são muito importantes. Depois de Deus, mais importantes são vidas, são pessoas. Então eu sofro muito com comportamento, com atitudes de pessoas. Já é meu mesmo ser humano, da minha personalidade. E aí eu me converti, Jesus me alcançou e me deixou mais sensibilizado ainda nessas situações de ser humano. Eu sou sensível a atitudes, me ferem, faço.
Porque depois de Deus, a mais importante são pessoas. E eu faço de tudo para estar bem com pessoas, porque eu entendo que eu, para estar bem com Deus, eu preciso estar bem com pessoas. Porque Jesus, ele fala o seguinte: olha, quando você visitaste um dos meus pequeninos, você me visitaste. Quando você deste de comer um dos meus pequeninos, você me deste de comer. Quando você visitaste lá no hospital um dos meus, você está me visitando. Quando você está indo no cárcere visitar aquele que está encarcerado, você está me visitando. Olha só como Jesus faz essa ligação, ele convidando a gente para vivermos em unidade na Trindade. Tem uma frase que ecoa muito no meu coração, uma colocação que o nosso diácono Wagner, ele fala muito. Essa é a que eu penso, certo? Vou falar. Se eu não estiver bem com Deus, não obedecer a Deus, eu não vou conseguir viver bem com vocês, nem obedecer a vocês. E aí o diácono Wagner, ele fala algo que eu tracei o paralelo. Se o filho não obedece ao pai, não obedece à mãe, ele vai obedecer alguém de fora. É mais ou menos o que acontece no mundo espiritual, na igreja de Cristo, no reino de Deus. Se eu tenho dificuldade de me submeter à palavra, de me submeter ao Deus, Jesus, na Espírito, como eu vou submeter a pessoa, a gente, a homem, o gênero? Adoramos um Deus que deseja unidade com os seus filhos e entre os seus filhos. Olha, adoramos um Deus que ele deseja unidade dos seus filhos, ou melhor, com os seus filhos e entre os seus filhos. Deus, ele quer uma unidade comigo, com você, com a igreja dele, com a família, com os servos. Ele quer uma unidade comigo e entre os filhos. A família, ela precisa existir uma unidade, pai e mãe. E os filhos, mas essa unidade, Deus está solicitando, ele está gritando, ele está olha só, adoramos um Deus que deseja unidade com os seus filhos e entre os seus filhos. Não estou falando de união não, tá? Que união, vamos fazer isso aqui, a gente se une, faz isso aqui, aí cada um mete o pé, pronto, união é isso. Vamos fazer um negócio aqui, então. A gente vai fazer um mutirão aqui, vai passar o dia aqui, vai embora aí que o pessoal vai. Unidade. Unidade é algo que permanece, é algo que vai fluindo, se torna nítido, primeiramente, para o nosso Deus, nosso Pai. E pensando nisso, pensando nessa unidade, Deus criou uma igreja, ou melhor, e é esse o motivo pelo qual chamamos, ou melhor, é por esse motivo que na igreja nós chamamos as pessoas de irmãos. E pensando nisso, pensando nessa unidade, Deus criou uma família para Ele. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2,19.
nós deixamos de ser estrangeiro, forasteiro, para sermos família de Deus. Efésios 2:19. Nós estamos no meio da família. E Deus te trouxe para fazer parte da família dele. Deus constituiu a sua família para ter uma unidade com ele, com o Espírito Santo, com Deus Filho. E é esse o motivo pelo qual chamamos as pessoas que são da igreja de irmão e irmã. Isso serve para nos lembrar que, através do sacrifício de Cristo na cruz, agora fazemos parte da família de Deus. Através daquele sacrifício que Deus fez na cruz, a cruz está vazia. É por isso que hoje nós fazemos parte da família de Deus. Nós estamos no meio da família. É o primeiro domingo de maio. Nós estamos aqui celebrando. A família, e a sua família é muito especial. A sua família ainda está de pé porque Jesus morreu na cruz. A sua família não faliu, não acabou, porque Jesus morreu na cruz por ela. E se existe um lugar onde essa unidade e concordância deveria se manifestar, esse lugar é na igreja. É na igreja que essa unidade e a concordância precisa se manifestar. Porque Jesus fala: não peço somente por este, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Jesus está chamando a tua família para ser um com Ele, até sermos um. Você precisa perseverar até você ser um com Cristo, até sua família ser uma com Cristo, até sua casa ser uma com Cristo. Você está sendo chamado para ser um com o Senhor. Só que muitas pessoas não se comprometem e nem se envolvem com a igreja local. São apenas frequentadores. Se você só for frequentador, você não vai desfrutar dessa unidade. Você não vai desfrutar, porque o Senhor, Ele quer viver essa unidade com você e no meio de vocês. Né? Ele quer viver com você individualmente. E Ele quer que essa unidade exista no meio de vocês, coletivamente. A começar na tua casa, a começar na tua família. Essa unidade precisa existir. A igreja é um lugar para se frequentar. Ou melhor, a igreja não é um lugar para se frequentar. A igreja é um lugar para pertencer. Você não está aqui na igreja para ser um mero frequentador. Você está para pertencer. Para pertencer essa unidade, essa concordância. Você está sendo chamado para ser um com Cristo e em Cristo, a fim que todos sejam um. E como tu, ó Pai, olha só Jesus falando assim: como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Olha só a oração sacerdotal de Jesus. Ele fala assim: como eu estou em ti, ó Pai, assim como o Senhor está em mim, que eles, que as famílias, que a igreja seja um em nós, esteja em nós. Jesus está convidando você a ser um nele. Oh Deus, também eles estejam em nós. Olha só, e Jesus vai orando, vai falando, e também eles sejam um em nós, estejam em nós. Jesus está falando da Trindade. Jesus não está falando só dele. Jesus está falando do Pai, do Espírito Santo. Deus,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos. Jesus está falando, olha, eu lhe transmiti a glória que tu me deste. Deus deu a glória para Jesus. Jesus transmite a glória para Deus através de vidas de homens salvos, de mulheres, de famílias. E assim o mundo ia crer. Eu neles e tu em mim, o fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Olha só, como nós somos, Jesus fala, como nós somos, Pai. Oh Pai, oh Deus Pai, Espírito Santo, assim como nós somos. Ah, Senhor, que eles possam estar em nós, que eles possam estar em nós, como nós somos. Eu neles, aí Jesus fala, eu neles, eu em vocês, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Ah, Deus, obrigado, Senhor, até sermos um cear. Hoje é o primeiro domingo do mês da família, mês de maio. Jesus nessa noite convidou você a ser um com Ele. E eu me atrevi a dar um tema para esse sermão de hoje, dessa ministração de hoje. Até sermos um. Oração sacerdotal, do 20 ao 23. Depois você lê esse capítulo todo, você vê que coisa linda. E Jesus fala, e eu sou em ti, Pai, Pai, sou em mim, e nós somos, para que eles sejam em nós. E aí Jesus, ele institui a ceia do Senhor, celebração da ceia, para que nós possamos reviver a sua morte, a ressurreição, e para que nós possamos nos apropriar desses elementos, e todas as vezes que nós nos apropriarmos, nós vamos estar anunciando a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Então, cada momento que nós tomamos um elemento desse na mão, nós estamos evangelizando, nós estamos anunciando, nós estamos pregando, nós estamos propagando o Evangelho de Jesus, nós estamos anunciando que Jesus vai voltar. Ele foi preparar um lugar para mim e para você, porque Ele não nos deixou só, Ele não nos deixou órfãos. Ele está aqui nesta noite e quer convidar você a participar desta mesa com Ele. Ele quer que você saia daqui, não só você, mas você vai sair daqui. Nós somos um, nós somos um, nós somos um, nós somos um. Mas nós quem? Pode ser alguém aí perguntar quem esse nós está falando. Quem é nós? É nós. Jesus falou que o Pai estava nele, ele estava no Pai, eles estavam juntos, eles eram um, e ele nos convidou para que nós estivéssemos neles. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos cear. Oh Jesus. Cadê a polícia Valéria, em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Santo, 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 santo. É o meio da família. Eu acredito que Deus está trabalhando na tua família agora. Deus, Espírito Santo está ministrando. Entenda nessa noite. Você
você não foi criado, você não foi formado para ser você. Você foi formado para ser nós. Nós fomos criados para relacionamento. Fomos criados para ser nós. Não existe eu. Existe nós. Nós vamos adorar. Nós vamos para o céu. Nós vamos evangelizar. Nós vamos alcançar. Nós vamos avançar. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em unidade. Nós estamos na graça. Nós estamos debaixo da misericórdia. Nós estamos. E agora nós vamos participar da ceia. Vem cá, meu diabo, vale. Fica aqui à minha direita. Em nome de Jesus. Segura aqui o pão da cabeça. Segura o suco. Oh Deus. Glória a Deus. Oh Deus. A nossa família é o presente do Senhor. Oh Deus. Talvez muitos olhem para a nossa família e podem olhar e achar, olha lá a família deles. Olha lá aquele membro da família, olha lá o filho, olha lá o marido, olha lá o pai, olha lá a mãe. Olha o neto, olha o sobrinho. Mas eles não entendem que há uma profecia lançada sobre a família de cada servo teu. E nesse momento que nós estamos aqui diante desta mesa posta, assentado à mesa do Senhor, porque o Senhor nos convidou para assentar à mesa. Nós queremos, ó Deus, apresentar o elemento pão que representa o teu corpo. Queremos apresentar o elemento vinho, o suco de uva que representa o teu sangue que foi derramado na cruz. Ó Deus, esses elementos eles não sofrem nenhum tipo de mudança, transformação, não. Esses elementos representam, tem uma representatividade muito importante no cristianismo. Ó Deus, o pão representa o teu corpo, o vinho o teu sangue, e a tua palavra diz que toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, que tomamos o pão, tomamos o cálice na mão, ingerimos, toda vez que fazemos isso, fazemos em memória do Senhor. E o Senhor nos orienta a fazermos isso sempre, até que Ele venha. Enquanto o Senhor não vir, nós temos que celebrar a ceia do Senhor. Porque o Senhor, Ele fala que nós iremos ceiar com Ele. Vai chegar um momento que nós estaremos assentados na mesa com Ele. Ele diz: meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esse tempo onde nós estamos buscando a unidade, onde nós estamos buscando sermos um com o Senhor, onde nós estamos buscando estar em Cristo, em Deus, no Espírito Santo. Oh Senhor, nos ajude.
Muitas das vezes nós não entendemos. Assim como os discípulos não estavam entendendo, o Senhor estava dando orientações, eles estavam meio que perdidos. E aí o Senhor entra no processo de oração. O Senhor começa a orar pelos discípulos. E ali, Senhor, que coisa linda, o Senhor orou por nós também. E a sua oração nos alcançou hoje. A sua oração alcançou a tua igreja hoje. Oh Deus, quando o Senhor fala que nós seríamos alcançados por aquilo que os seus discípulos, no momento que o Senhor estava orando, iriam falar, e nós fomos alcançados por aquilo que eles falaram. Oh Deus, que a tua oração, ó Deus, possa ter, ó Deus, êxito por todo o tempo, e assim vidas venham ouvir aquilo que nós também falaremos, aquilo que nós estamos falando, porque não é nós, não somos nós que estamos orando. Eu estou me apropriando da oração de Jesus Cristo, a oração sacerdotal de João, capítulo 17. Oh Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de sermos um em Ti, de nós sermos um em unidade. Porque o Senhor buscou-se unidade na Trindade, o Senhor viveu essa unidade em Trindade. E o Senhor nos permitiu também fazermos parte dessa unidade. Porque Deus, Ele busca, Ele quer que nós venhamos viver em unidade. Com o Senhor, no Senhor, mas que nós também venhamos viver unidade entre nós, uns com os outros. Nos ajude. Em nome de Jesus, consagramos e apresentamos o pão e o vinho ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus. Porque senão você passa o mês, não
vou participar da ceia que não posso. Passa outro mês, aí daqui a pouco você está 1 ano, 2 anos, 3 anos afastado. E o inimigo quer que você se afaste cada vez mais. E momentos como esse você não participe. Momento de ceia é momento de você pedir perdão e participar da ceia. É isso que Paulo orienta. Paulo não fala assim, ó, você está em pecado, ó, vai embora, foge. Porque você não é digno de participar dessa mesa. Você está indigno, você está sujo. Não, Paulo não fala isso. Paulo fala assim, ó, se você faça um autoexame, você achar algo que te impeça de participar, você peça perdão. Tome posse e se aproprie do perdão do Senhor. E participe da mesa. Sei. É isso que Paulo orienta. Paulo não orienta ninguém ir embora, ninguém voltar ao culto de ceia, não. O culto de ceia era para ser o mais cheio. Pessoas pedindo para voltar, para reconciliar e participar dessa vez, porque Jesus morreu. Ele morreu e se entregou por você. E você vai ficar desapropriando a morte de Jesus até quando? Oh, nada além. Oh, Deus. Nada além do sangue. Oh, Deus. Eu sou livre. Eu sou livre. Olha, você é livre. Você é livre. E é o momento de você pedir perdão ao Senhor e se apropriar do alimento. Porque o Senhor não quer que você viva aí culpado. Até quando você vai ficar se culpando? E se abstendo de participar da mesa. Que Ele se sacrificou em prol de você. Não tem mais nada que te condena. Ah, pastor, mas eu já afastei. Já afastou. Mas agora é o momento de você voltar. É o momento de você vir. É o momento de você se reconciliar. É o momento de você vir fazer parte. De você ser um com Cristo. De você ser um em unidade com essa família, com a igreja. Jesus falou assim, ó, Pai, eu não oro só por esses que estão aqui comigo agora. Eu estou orando por aqueles que vão crer em mim. Eu estou orando também por aqueles que crerão em mim através daquilo que eles falaram. Então Jesus orou por você. Jesus orou por você. Jesus orou pelos teus filhos que virão. Jesus orou pelos teus netos que virão. E você precisa se apropriar dessa oração nessa noite. E aí na noite que ele foi traído, ele parte o pão. Na noite que ele partiu o pão, o traidor colocou a mão no pão com ele. Aí todo mundo, quem é que é? É aquele que coloca, está colocando a mão no pão. E todos ficaram, né? Que muitos deles colocaram, né? A mão no pão. Momento de ser momento de revelação, de denúncia, mas também é momento de apoio. É um momento de apropriamento, de tomar posse dessa unidade que foi apresentada a você. Você não pode ficar se martirizando. Eu peguei o e-mail agora, eu sou não. Jesus morreu, se sacrificou por você. E Ele é o seu advogado. Ele vai advogar suas causas. O pão
E eu sempre falo aqui, olha, eu não quero que ninguém mastigue esse pão. Se você mastigar o pão, seu dente vai ficar ruim. E Jesus já sofreu muito para você mastigar ele agora. Tá? O pão e o vinho. Você que não se apropriou dos elementos, está com a uva. Essa uva aí, ela representa Jesus antes do sacrifício. Esse vinho aqui representa, esse pão representa Jesus pós-sacrifício. Porque cada parte do pão representa uma chicotada, uma cusparada, uma coroa de espinho na cabeça, prego nos pés, prego nas mãos, cada parte do pão desse. E esse vinho, esse suco de uva representa o sangue dele derramado. E essa uva aqui, depois do sacrifício, depois do processo, ela se torna. Então por isso que eu não quero deixar você de fora. Porque você precisa se apropriar dessa uva. Para que você chegue ao entendimento. E você na próxima ceia você está participando conosco. Comamos o pão. Sem deles. Tomemos o cálice. Você tem a oportunidade de glorificar, adorar. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de. Obrigado, Senhor, por morte vencer. Uma unidade. Vai viver uma unidade. Oh Deus. Oh Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, porque nós somos um. Nós somos um. Jesus, Jesus. Oh Deus. Oh Deus, fala. Oh Deus. O nome de Jesus. Oh Deus. Oh Santo, 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 Santo. Oh Deus, obrigado por esta noite maravilhosa. Esta noite ao qual o Senhor falou conosco. O Senhor falou aos nossos corações. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por cada vida aqui, Senhor. Muito obrigado. Oh Senhor. Obrigado, Senhor. O maior de tudo, o nome de Jesus. Ele é o meu rei, ele é o nosso rei, ele é o rei que está em nós e nós nele, e nós estamos, ó,
Deus te abençoe. Quero agradecer a sua presença aqui. Eu acredito que Deus tem trabalhado no seu coração paulatinamente. E eu creio que Ele está preparando caminhos para você tomar decisão. Deus está trabalhando aí para te convidar para uma unidade com Ele. Porque assim como Deus ministrou hoje, Deus Ele orou pela tua vida, Jesus orou por você. Quando Jesus fez aquela oração lá, pelos discípulos dele, Ele orou por essa geração também. Talvez o Júnior, ele já andou o caminho tortuoso. Ele já fez coisas que ele entende que não era do agrado de Deus. Que ele já desagradou a família. Mas ele tem se aproximado paulatinamente. E Júnior, eu creio que aí dentro do seu coração algo já está acontecendo. O Espírito Santo já está falando. Mas eu sei que esses momentos são momentos difíceis. Que a gente fica numa briga interna, numa briga, numa batalha espiritual. Que a gente às vezes quer sair do nosso lugar, quer tomar decisão. Mas parece que tem algo nos segurando. Mas eu creio que esse laço está sendo desatado agora. Eu gostaria que nosso obreiro Pedro fosse ali dar um abraço no Júnior agora. Dá um abraço nele aí agora. Fala algo aí no ouvido dele agora aí. Ele precisa de um abraço. Abraça mesmo ele com força de vontade. Lá com Pedro, abraça ele para ele sentir. Dá um abraço do Pedro. Para que ele sinta um abraço do Espírito Santo agora. Para que ele sinta um abraço de Deus. Oh, é Deus chamando ele para uma unidade com ele. É Deus falando que está nele. É Jesus falando: oh meu Pai, mostra para o Júnior que eu sou um em ti. O Senhor está em mim, eu sou no Senhor. E o Júnior está em mim a partir de hoje. E eu estou no Júnior a partir de hoje. Oh meu Deus. Momento de ser, momento de condição, é momento de transformação, momento de quebrantamento. Oh Deus! E é isso aí. Eu sei que esse momento é difícil, mas o Espírito Santo está trabalhando, o coração está quebrantando, está trabalhando. Em nome de Jesus. O abraço. O Senhor está recebendo um abraço do próprio Jesus agora. Aquele Jesus que orou por ele lá em João 17. Jesus orou por ele. Agora Jesus está abraçando ele. Olha que coisa linda. Jesus orou por essa geração. Jesus orou pela geração da Maria, do Miguel, do Breno. Jesus orou pela geração da Maite, do Pedro. Jesus orou por nossa geração. Jesus orou. Oh Deus. Jesus orou. Por isso que isso acontece. Porque não foi o pastor que orou, não foi o diácono que orou, não foi o missionário que orou, não. Foi Jesus que orou pela igreja dele, pelas famílias. Oh Deus. Obrigado, Senhor. Depois de você largar esse instrumento aí, quero que vocês dão um abraço junto aí. Abraça ele. Diz para ele que ele é importante para Deus. Que tudo aquilo que de repente está na mente dele, trazendo culpa a ele, a partir de hoje, ele está liberto, ele está livre. Porque os pecados, tudo aquilo foi pago lá na cruz, por Jesus. Ele, a partir de hoje, Júnior, não é mais o Júnior, ele é o Júnior. Eu acredito que na próxima ceia, o Júnior vai participar, porque ele já participou da primeira ordenança, e ele está saindo aqui hoje, salvo, liberto. Júnior, Deus te abençoe. A melhor coisa que tu fez é chorar aos pés de Jesus. Vamos terminar esse culto. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor,
porque o Senhor ministrou nossos corações. Nós queremos agradecer porque o Senhor orou por nós. Olha que coisa linda, maravilhosa. E a gente não se atém a isso. Nós não se atemos a isso que o Senhor orou por nós. Por isso, tudo isso aconteceu aqui nesta noite. Esta noite linda, noite de milagres, noite de maravilhas. Oh Senhor, noite de quebrantamento. Obrigado, Senhor, pelos teus feitos. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta juventude que está aqui, ó Deus, ministrando através dos instrumentos, dos cânticos. Ó Deus, eu posso ver, ó Deus, o Júnior ali já envolvido com essa juventude. Ó Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, toda a família do Júnior diante do Senhor. Que o Júnior possa chegar em casa, ó Deus, diferente. Que a sua família possa notar, ó Deus, a transformação, a mudança na vida desse jovem mancebo. Ó Deus, eu quero te agradecer pela tua igreja ora reunida, pela vida, ó Deus, dos nossos diáconos, ó Deus, pela vida dos nossos evangelistas, Miguel, Maria, pela vida, ó Deus, da Fernanda, nossa diaconisa, ó Deus, que está em treinamento, está em experiência, a Camila, o Zé Luiz, o Elvis, o Pedro, o Breno, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Breno, Senhor, porque ele tem, ó Deus, se aproximado, ó Deus, do teu reino, ele tem se aproximado, ó Deus, da tua obra, ele tem se aproximado, Senhor, e eu creio, ó Deus, que a cada dia ele vai viver mais dessa unidade. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do Wagner, da Valéria, pela minha vida. Quero te agradecer pela vida da irmã Fátima. Vai visitando ela ali agora, cuida dela, cuida do seu interior. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Quero orar também pela vida da nossa irmã Clemilda, nosso irmão Zenildo, nossa irmã Maria da Glória. Toma todos diante do Senhor. E eu, Senhor, eu estou maravilhado, porque a tua palavra a gente lê, mas tantas coisas passam despercebidas. E nessa noite, Senhor, teu Espírito Santo me levou a me ater que o Senhor orou por nós. Muito obrigado. Que o amor de Deus Pai e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se façam presentes em todo Israel de Deus parado pela face da terra, e todos digam amém. Atenção, reação!